Bonjour, Vartois. Aí, Olise, tá metendo uma, enfim, chegou todo mascaradinho lá em Munique, assim, né, e tal, e falando, não, a gente vai virar o jogo e pá. É, querido, futebol castiga, hein? Futebol não te puniu, não só te puniu pelo mau jogo do Bayern, né? Não pelo mau jogo do Bayern em si, porque só fez aquele golzinho, mas já era tarde demais. Mas te puniu, né? Puniu por ser marrento, né? Te puniu por ser marrento e chegar com o pezinho no chão, por mais que seja a casa de vocês, aprendeu a chegar com o pezinho no chão, com o eguinho lá embaixo, né? Com o ego lá embaixo. Mas para vocês, para nós, torcedores parisienses, bonjour Vartois. Tá até agora comemorando a classificação para a final da Champions League que acontece dia 30 de maio de 2026. Dia 30 desse mês. Sabadão. Aquele sabadão que você fala, agora eu não vou ter compromisso nenhum. Eu não vou ter compromisso nenhum, vou ficar na minha. É, papai. Olha, de um time que antes era considerado um fracasso total, era eliminado em tudo quanto era fase da Champions. Sem falar na Ligue 1, que na Ligue 1 também, pelo amor de Deus, né? De um time que tava se tornando um meme. Tava beirando ali a se tornar um meme. Né? Um jogador que veio do Barça, que era um meme, né? Tava se tornando um meme, no caso do Dembélé. Se tornou o melhor jogador do mundo. Dentre outras coisas que aconteceram no Paris Saint-Germain. Obrigado, mano. Dentre outras coisas que aconteceram no Paris Saint-Germain, esse time mudou muito. E é de treinadores como Luiz Henrique que o futebol brasileiro precisa, sabe? Porque o Paris Saint-Germain hoje é respeitado. O Paris, que antes era um fracasso total, que antes era beirando as ondas de gola, só tinha estrela no time. E as estrelas conseguiam uma coisinha ou outra, nem tudo. Tava beirando a ser um possível fracasso, né? Nas competições. Caía em semi, caía nas oitavas. Pra tudo quanto é tipo de clube europeu. Incluindo o próprio Bayern de Munique, né? Hoje é essa máquina de conquistar títulos. E eu não vou nem falar para o São Paulo Futebol Clube voltar a se inspirar em clubes como o PSG, porque o São Paulo por si só não precisa se inspirar em ninguém. Né? Não precisa se inspirar em ninguém. Porque já teve seus momentos de glória, já teve seus momentos de conquista, então não precisa se inspirar em ninguém. Mas no mínimo a gente pede para que os jogadores que lá estão, para a gente puxar o gancho aqui do vídeo, estou fazendo essa introdução rápida, mas a gente pede para os jogadores que dentro do São Paulo estão, como Caleri, Luciano, que hoje vão entrar em campo, Caleri, Luciano, tirando o Lucas, né? Quem mais? Lucas Ramon, Danielzinho, esses que chegaram agora. Pegar o exemplo do jogo de ontem e aplicar dentro de campo. O seu Rafael aí, meu xará, né? Meu xará, queira ou não queira, goleiro do São Paulo aí. Pega o exemplo dos goleiros Safonov, que é o nosso goleiro, e Manuel Neuer. Pega o exemplo desses dois goleiros e vê o que eles fazem dentro de campo e aplica para você dentro de campo. As defesas que o Manuel Neuer fez ontem, né, serviu para que o Bayern de Munique não tomasse uma eliminação pior, não sofresse uma eliminação pior, não tivesse uma eliminação com um placar um pouco maior. Porque as chances que o PSG perdeu com o Bayern, né,
com o Bayern de Munique, no caso, chutando contra o gol do Bayern, não foi só uma a gente converteu, as outras a gente perdeu. Então, tirando do Dembélé, foram 2, 3, 4, 5, 6, no máximo umas 6 chances perdidas. Por causa de boas atuações e boas defesas do Manuel Neuer. Que no primeiro jogo não estava tão bem. A bola que foi, entrava. Essas que foram, não entrou. Tirando a do Dembélé que entrou. Então, meu xará, pega o exemplo do Safonov, que teve que se sacrificar para pegar bola difícil, bolas que entrariam fácil no gol se você estivesse mal posicionado. A única bola que o Safonov tomou gol foi o gol do Kane. A única, né? Mas de resto ele catou o que deu. E você deveria pegar esse exemplo. Não só você, o Coronel, que também é um excelente goleiro, né? Quem mais? O Young, né? Que precisa de um pouquinho mais de treino, né? Dentre outros. Pega o exemplo do jogo de ontem e aplica dentro de campo, que vocês vão ver como as coisas vão mudar para o São Paulo dentro de campo. O fora de campo não vai mudar nada, mas o dentro de campo vocês vão ver como é que vai mudar. Ah, mas isso quer dizer que vai parar de cobrar o Roger? Não. Isso aí não vai evitar nada, mas vocês aplicando isso dentro de campo já ajuda, tá certo? Pega o exemplo do jogo de ontem e aplica dentro de campo que vocês vão ver. Bom, vamos continuar falando da semi de ontem, PSG classificado para a final. Quis fazer essa introdução rápida aqui de São Paulo, porque a gente tem que pegar um time brasileiro e fazer um certo apelo, né? Não vou dizer comparação, mas um certo apelo, né? Para que algo mude, né? Para que algo mude e você possa ver a evolução, né? Então assim, antes da gente começar, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei. Olha, é um negócio. Toda vez que eu posto vídeo no canal, o YouTube tá aparecendo uns pontinhos de exclamação assim no meio dos meus vídeos, sabe? Então aquilo eu não sei se é um problema, não sei se futuramente possa ser, mas se for, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, deixem o gostei, ative o sininho de notificações, para que o YouTube possa entender que meus vídeos não tem direito autoral nenhum, que eu não uso música nenhuma, a não ser na vinheta, que eu não uso música de fundo nenhuma, que eu não violo nenhuma lei, tá certo? O que eu falo aqui é justamente do Paris Saint-Germain, e quando eu cito algum nome de alguma emissora de TV ou de canal de YouTube, eu uso o... Eu uso o bip, sabe? Eu uso o famoso pi para censurar. Antes eu não fazia isso, mas agora eu faço. Coloco o bip para censurar, para justamente não ter problemas com direito autoral, tá certo? Então espero que vocês me dêem essa força aí. Deixe seu like, ativa o sininho para não perder nada. Comenta aqui embaixo se você ficou animado com a final de ontem. Com a final não, com a semifinal. Também foi a final, né? Porque era jogo lá e cá. Mas se você ficou animado com a classificação do PSG, né? Porque tem gente aí que é maior de idade, dono de si, quando o PSG se classificou, saiu para comemorar, né? Realmente. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Lembre-se, comente sempre com respeito. O campo de comentários é aberto, comente sempre com respeito. Em caso de comentário xenofóbico, homofóbico ou fora de contexto, eu, como criador de conteúdo, não vou hesitar em te bloquear ou simplesmente denunciar o seu comentário para o YouTube, tá certo? Então, comente com respeito. Se for fazer comentário desnecessário, é bom pensar 2 vezes para não sofrer as consequências depois, tá certo? Roda a vinheta. Vamos lá, galera. Resenha parisiense especial. Faz tempo que eu não gravava esse quadro, hein? Resenha parisiense especial de hoje, visando a final da Champions League. Galera, vamos pegar o gancho aqui do jogo contra o Lorient, que eu naquele pós-jogo eu tava um pouquinho fora
não fora de si, mas eu tava chateado com aquele empate. O que eu pensei mediante aquele empate? Aquele drástico empate. Por sinal, se você não viu o vídeo, tá aqui na descrição e no comentário fixado. O que eu pensei quando o Paris Saint-Germain empatou aquele jogo? Que não era pra empatar. Apesar que tava com o time alternativo, né? Reserva. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte. Eu falei, o PSG empatou com esse time do Lorient, que é um excelente time, não dá pra negar. Mas e aí? Será que eles vão entrar com esse pensamento na Champions? De empatar? Será que o pensamento empata e segura vantagem vai entrar em campo? Eu tava torcendo muito pra que não entrasse, e não entrou. Mas o jogo contra o Lorient eu fiquei com o pé atrás. Depois que eu vi um empate de 2-2 eu fiquei com o pé atrás. Tava confiante de que o PSG, por um placar magro, 2-0, estourando 2-0, pudesse se classificar, e se classificou empatando em 1-1, né? Tava com 1-0. No finalzinho do jogo, o Kane foi lá, fez o único gol dos caras e terminou empatado e a gente se classificou. Eu pensei que o Kane ia virar no Siri, ia fazer gol para virar o jogo e levar para prorrogação, né? Mas aí, visando esse jogo contra o Lorient, eu fiquei tipo, e aí, agora? Porque você vê o seu time na Liga Francesa, que é a Ligue 1, empatar com um time onde você está encaminhando a sua vaga para o título do campeonato francês, o que você pensa? Você fala, caramba, daqui a pouco tem um confronto dificílimo contra uma excelente equipe que é o Bayern. Daí você empata o jogo em 2-2, sabendo que o que está por vir é um pouco pior. E aquele jogo contra o Lorient, na boa, não era pra empatar, era pra vencer, porque aí a gente chegava com mais confiança. Mas tudo bem, empatou 2-2, não perdeu, quase que sofre pro LAN, né? Por sinal, a gente vai falar muito desse jogo. E aí aconteceu o jogo da Champions ontem, né? O jogo da Champions ontem. Tava todo mundo animado, com a televisão ligada, né? Falando, nossa, o Thiago Leifert vai narrar mais um jogão, vai passar no SBT. Infelizmente não passou, né? Queria que tivesse passado, mas infelizmente não passou. Vou ter que censurar esse nome aí, SBT, porque tem direito autoral, né? Enfim. Tava todo mundo querendo que passasse em alguma transmissora, né? Em alguma emissora de TV. Ou seja, na televisão aberta, pra gente que não pode assinar nem HBO, nem Amazon Prime, nem nada, né? Aí tava todo mundo louco pra passar esse jogo em alguma emissora de TV. Mas infelizmente não passou. Na minha consciência, eu pensei que ia passar, porque eu falei, beleza, se passar eu gravo o react, se não passar eu não vou ter como gravar. Infelizmente não tive como gravar o react. Queria ter gravado, mas como é que eu vou gravar um react assim, de cara, né? Aí no momento em que eu gravo o react do primeiro e do segundo tempo, vai o YouTube e derruba meu vídeo por conta de direito autoral. Aí não dá, né? Então assim, a classificação ontem do PSG foi de extrema importância. Foi de extrema importância para que a gente pudesse ir para a final. E teve lances a favor do Bayern de Munique, ou melhor, que o Bayern de Munique estava reclamando, que alguns, assim, beleza, eram escandalosos, real, a favor do Bayern, mas também não é para tanto, entendeu? Aquele lance do pênalti, onde a bola surge do próprio jogador do Paris e bate, se eu não me engano, no braço do Pátio ou do Nuno, acho que foi do Nuno, né? Aquilo ali não foi pênalti nem aqui nem na China. Mas eu aposto pra você, se fosse um clássico Palmeiras e São Paulo, teriam dado aquele pênalti ali, tá? É saber, teriam dado aquele pênalti.
aquele possível pênalti para o Bayern de Munique teriam aplicado. Se fosse Palmeiras e São Paulo, teriam aplicado. É saber, tá? Que você, se você é São Paulino, assim como eu, você já viu, você já sabe como é que é o esquema aí, né? A maracutaia aí, né? Enfim. Então, assim, se fosse Palmeiras e São Paulo, aquele pênalti teria sido marcado. E não ia ter mais como voltar atrás. Aí lascava era tudo. Mas aquilo, a bola bate no braço do Nuno e vai pra lá. Se aquele chute vem direto no braço do Nuno, feito por um jogador do Bayern, sei lá, o Olise, o Marrudão aí, né? O Kane, o Tal, o Pamecano, ok. Pênalti, tranquilo, sem discussão. Se o Upamecano chuta a bola e a bola bate no braço do Pátio ou do Nuno, que eu não sei quem estava na área, eu vi o jogo, mas não deu para pegar certamente quem estava lá dentro da área, e bate no braço, beleza, pênalti sem discussão. E mesmo que o juiz não marcasse, ele tinha direito de ir, olhar a arbitragem de vídeo e marcar e confirmar o pênalti para o Bayern de Munique. Até aí, ok. Né? Até aí, ok. Pênalti sem discussão. Aquele lance que o Nuno Mendes tomou um cartão, que ele chegou atrasado no pé do Olise, aquilo ali foi um acidente de trabalho. Foi falta? Foi. Mas foi acidental, sabe? Aquela falta acidental que não é nem para acontecer, né, seu Nuno? Mas eu não vi aquele lance como um possível lance para vermelho. Tanto é que a arbitragem de vídeo nem chamou, né? Por que que não chamou? Porque aquilo foi entendido não só pelo árbitro de campo, como pelo árbitro de vídeo, que aquele lance ali não era para expulsão. Não era para expulsão, Nuno. Tanto é que ele não foi expulso, né? E aquela chegada em cima, acho que do pátio que teve, não sei se foi o Olise, eu não sei quem foi que chegou. Mas aquilo ali sim, eu vi como lance para expulsão. Ah, e agora eu me lembrei que foi em cima do Nuno Mendes, aquela falta que ele cai de mau jeito. Aquilo ali sim eu vi como lance para um possível cartão amarelo. Se não quisesse expulsar, beleza. Mas pelo menos um cartão precisava ser aplicado ali. Mas a altura do jogo tava lá e cá, todo mundo tava com os ânimos à flor da pele, né? Todo mundo querendo ganhar, ninguém querendo perder. Então, é normal que a reclamação fosse surgir de ambos os lados. Mas o lado que mais surgiu reclamação foi do Bayern de Munique. Sim, o Bayern de Munique foi o que mais reclamou o jogo todo. Claro, alguns lances a favor e outros nem tanto, sabe? Lances que, assim, você olha assim e fala, beleza, foi alguma coisa. Outros que você olha e fala, ah, levanta que não foi nada, sabe? E no futebol brasileiro isso acontece muito. Entende? No futebol brasileiro isso acontece pra caramba. Por quê? O cara não pode tomar um joguinho de corpo pra ser desarmado na bola, que o cara já levanta, vai pra cima da arbitragem, fala que não foi nada, e fala que tem que tomar vermelho, que não sei o que, não sei o que lá, e papapá, e ppp. É isso. E a gente tem um jogador dentro do São Paulo, né, mais uma vez usando São Paulo aqui como exemplo, que reclama toda hora. Beleza, em alguns lances ele tem razão em reclamar. Outros nem tanto, que ele acaba tomando cartão de besteira. Não vou falar o nome dele, porque quem é São Paulino sabe de quem eu estou falando. Alguns lances ele tá certo em reclamar. Outros lances, foi nada, bicho. Levanta e segue jogo. Levanta e segue jogo. Vai chutar suas bandeiras pra lá. Menos a bandeira do rival, porque isso arruma problema. Vai chutar suas bandeiras pra lá. Ou seja, reclamações excessivas com lances fora de contexto, como foi o caso do jogo Paris e Bayern que a gente está comentando aqui, nessa resenha, podem gerar cartões
assim, desnecessários. O lance do Kvaratskhelia, que ele chuta a bola pra longe, aquilo ali foi um cartão besta. Um cartão besta que o próprio Kvaratskhelia gerou pra ele mesmo. Porque se é o momento em que o juiz para o jogo para aplicar determinada falta, o Kvara pega a bola, acho que tinha 2 bolas em campo, ele pega uma, devolve pro Gandula e a outra ele entrega na mão do juiz, pronto. Ele não ia tomar cartão e ia ficar tranquilo. Ainda bem que para você ser suspenso pro jogo da final, que é dia 30, você precisa tomar 3 cartões amarelos. 2 já zera tudo e volta desde a primeira série. Nesse novo modelo de Champions. E deveria fazer assim também na Libertadores, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Esse mesmo regulamento deveria funcionar na Copa do Brasil, na Libertadores e na Sul-Americana. Porque aí nenhum dos clubes teria preocupações com o jogador suspenso, a não ser que tivesse tomado 3 cartões. Né? Então na Champions League você precisa tomar 3 cartões para ser suspenso. 2, zera tudo e volta ao normal. Você ainda está em jogo, você pode jogar o próximo jogo. Se tomar 3, você está suspenso. Né? E tinha jogadores do Paris Saint-Germain que já tinham cartão amarelo. E tomaram, acho que se não me engano, o segundo. Eu falei, pronto, só falta esse, sei lá quem. Não sei se era o Kvara, não sei se era o Marquinhos. O Kvara tomou 1. Mas eu não sei se o Marquinhos tinha 2 ou 1 cartão amarelo. Acho que ele também tinha 1. Eu falei, bom, só falta um jogador do Paris tomar um amarelo aí, o segundo amarelo, inventar de tomar o terceiro e ser suspenso. Aí pronto. Aí complicou, foi tudo. Bom, mais um lance de falta aqui. O lance do Beraldo, em que ele chega atrasado, se desentende do lance e acaba cometendo uma falta. Pra mim, falta para amarelo, não para expulsão. Beraldo, eu sei que você entrou com o lance, né, com o jogo à flor da pele, não quer perder, quer ajudar o time, beleza. E por sinal você deu um excelente passe pro Barcola, pena que ele não dominou, né? Mas assim, Beraldo, lances como esse podem gerar cartões amarelos e possíveis cartões vermelhos, tá? Então assim, a sorte é que o juiz resolveu ficar na conversa com você, porque se ele quisesse ele tinha te aplicado um cartão amarelo, tá? Então assim, vamos controlar a falta, né, Beraldo? Vamos controlar suas faltas aí, porque é complicado. Então, a gente vê reclamações em lances que, tipo, você fica de cara, você olha e fala assim, né? E eu sei que o Bayern tem total razão em reclamar de alguns lances, eu entendo. O Paris também tem. Só que na maioria dessas reclamações que surgiram, algumas foram necessárias, outras não. Outras era papo de levantar e vida que segue. Tanto é que teve comentarista esportivo falando aí que o PSG prejudicou o Bayern e que o Bayern foi prejudicado pela arbitragem por conta do lance do pênalti. Assim, eu me pergunto se esses caras de fato viram o jogo, sabe? Se eles viram o jogo, certeza viram. Mas se eles olharam o lance, de onde surgiu a bola e de quem surgiu a bola, eu só concordaria que aquilo é pênalti se o chute viesse do jogador do Bayern de Munique, independente de quem fosse. Olise, que chegou todo metendo marra, né? Kane, o Pamecano, né? Pavlovic, né? É um nome difícil de falar, Pavlovic. Ou Kimmich. Podia vir um chute de qual jogador quisesse. E bate no braço, aí sim, concordo, pênalti. Caso contrário, não é pênalti. A bola, o chute vem do próprio companheiro, não tem como aquilo ser pênalti. Tá bom? Se fosse aqui no Brasil já teria marcado. Mas não tem como aquilo ser pênalti.
Então, galera, esse foi o Resenha Parisiense. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu gostei, ative o sininho de notificações para não perder nada. Bonjour, Vartois. É nóis.